Um homem perseguido pelo regime militar brasileiro foi identificado vivendo sob identidade falsa no Recife, no início dos anos 1970, após meses tentando manter contato clandestino com o filho pequeno que havia deixado para trás. Seu nome verdadeiro era Marcelo. O nome que usava era Armando, e a diferença entre esses dois nomes resumia tudo o que o Estado havia feito com a vida dele. Marcelo não era agente de inteligência. Não havia recebido treinamento para desaparecer, para cortar laços, para viver sem rosto e sem passado. Era professor. Um intelectual que, em algum momento da ditadura, cruzou uma linha que o regime não perdoava e passou a ser tratado como inimigo a ser eliminado. A partir dali, foi forçado a aprender às pressas e sem manual, o que significa existir como sombra. Se você ainda não conhece a história de Marcelo, deixa esse vídeo rodando, curte aqui para ajudar o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, se inscreve para não perder os próximos e comenta o que você acha dessa história quando terminar de assistir. Agora, entra com a gente nessa! O que a série O Agente Secreto apresenta e o que os registros históricos do período confirmam em casos análogos é que homens como Marcelo não tinham as ferramentas psicológicas nem operacionais de um espião de carreira. Um agente treinado aprende a desconfiar de todo o rosto, a não criar vínculos, a tratar qualquer afeto como vulnerabilidade estratégica. Aprende, acima de tudo, que sobreviver exige abandonar qualquer coisa que possa ser usada contra ele. Marcelo não aprendeu isso, ou aprendeu tarde demais. Depois de fugir e assumir a identidade de Armando, Marcelo tomou uma decisão que qualquer analista de segurança da época classificaria como erro fatal. Ele foi para o Recife. Não por acaso, não porque a cidade oferecia melhores condições de fuga ou uma rede de proteção mais sólida. Ele foi porque o filho estava lá, vivendo com os avós maternos, crescendo, sem o pai, sem saber direito o que havia acontecido. Essa decisão define Marcelo melhor do que qualquer outro elemento da história. Ela revela que, por mais que ele tivesse aprendido a trocar de nome e a andar com cuidado pelas ruas, havia uma parte dele que o treinamento de sobrevivência nunca alcançou, a parte que ainda tinha rosto de criança na memória, a parte que ainda entendia a própria existência como algo conectado a outra pessoa. No Recife dos anos 1970, o aparato de vigilância do regime era capilarizado e eficiente. Havia informantes em bairros residenciais, em igrejas, em ambientes universitários, em estabelecimentos comerciais de frequência cotidiana. A cidade não era apenas uma localidade geográfica para alguém como Marcelo, era uma armadilha com rosto familiar. E o problema das armadilhas com rosto familiar é que elas não parecem armadilhas até que seja tarde demais. Marcelo transitava pelo Recife tentando equilibrar duas existências incompatíveis. De um lado, a identidade forjada de Armando, que exigia invisibilidade, rotina imprevisível, ausência de padrões reconhecíveis. Do outro, a necessidade de se aproximar do filho, de estar presente de alguma forma, de não desaparecer completamente da vida de uma criança que ainda o associava a algo concreto. Essas duas existências não podiam coexistir, e foi da tensão entre elas que veio a queda. O regime que perseguia Marcelo sabia disso, sabia que os laços afetivos eram um caminho mais curto para localizar um homem em fuga. Não porque a inteligência militar brasileira fosse particularmente sofisticada na dimensão humana, mas porque é uma regra antiga. Quem ainda tem alguém a quem amar, vai, em algum momento, arriscar tudo para estar perto dessa pessoa. E quando arrisca, deixa rastro. E rastro naquele Brasil era sentença. Há uma crueldade específica no que o Estado fez com homens como Marcelo que vai além do assassinato ou do desaparecimento físico. O regime não apenas eliminou pessoas, ele destruiu papéis. Destruiu a possibilidade de um homem ser pai, de uma criança ter pai. A perseguição de Marcelo não foi apenas contra Marcelo como indivíduo político ou ideológico. Foi contra Marcelo como figura paterna, como presença formativa na vida de uma criança, como alguém que um dia deveria ter estado em datas de aniversário, em conversas de fim de tarde, em memórias que ficam. O filho de Marcelo cresceu no Recife com lacunas, com ausência explicada de formas vagas e dolorosas, com a imagem do pai reconstituída anos depois, aos fragmentos, através de documentos que o Estado havia tentado apagar e que sobreviveram por acidente ou por esforço coletivo de quem não quis deixar essa história morrer.
É nesse ponto que o agente secreto se distancia radicalmente das narrativas convencionais de espionagem. Os filmes e séries do gênero costumam construir protagonistas que são mais capazes do que o mundo ao redor. Personagens que leem situações antes dos outros, que tomam decisões frias sob pressão, que usam a ausência de vínculos como força. Marcelo é o oposto. Ele é mais frágil do que o sistema que o persegue, mais humano do que a função que foi obrigado a desempenhar. E justamente por isso ele dói mais. O espectador não acompanha um herói que domina a situação. Acompanha um homem que entende muito bem o perigo em que se encontra e mesmo assim não consegue se tornar o tipo de pessoa que o perigo exige que ele seja. Porque ser esse tipo de pessoa significaria, entre outras coisas, abrir mão do filho. E Marcelo não abriu. Chamar isso de fraqueza seria o erro mais fácil de cometer diante dessa história, porque há outra leitura possível, e ela é mais honesta. Marcelo, ao se recusar a cortar os laços que o tornavam vulnerável, ao continuar aparecendo no Recife quando qualquer cálculo racional diria para ficar longe, estava recusando algo mais fundamental do que a fuga. Estava recusando a transformação que o regime queria impor a ele. A transformação de um ser humano em uma sombra sem nome, sem filho, sem passado que importe. Um agente treinado teria sobrevivido mais tempo, talvez tivesse conseguido chegar ao exílio, mas o preço teria sido exatamente o que Marcelo não quis pagar. O preço de se tornar alguém que o filho, se um dia o encontrasse, não reconheceria mais. Nenhum sistema de opressão se sustenta apenas pela violência física. Ele se sustenta também pela capacidade de redefinir quem as pessoas são, de fazer com que, para sobreviver, o indivíduo abra mão da própria identidade até que não reste mais nada que valha ser salvo. Marcelo resistiu a isso, não com armas, não com estratégia política, não com heroísmo declarado, resistiu sendo pai. Sendo a pessoa que ainda tinha o rosto do filho gravado na memória e que por causa disso não conseguia agir como se esse rosto não existisse. O que a história de Marcelo deixa não é uma lição de sobrevivência, é uma pergunta sobre o custo humano de determinados tempos históricos, sobre o que um Estado faz com as pessoas quando decide que elas são inimigas, sobre o que significa crescer sem o pai porque alguém em algum gabinete decidiu que esse pai precisava desaparecer. Toda ditadura tenta apagar não apenas indivíduos, mas as relações que esses indivíduos sustentavam. E quando consegue, o que fica não é apenas a ausência de um nome, é o vazio no centro de uma família, de uma infância, de uma memória que deveria ter sido construída de outra forma. Marcelo não viveu como espião porque era espião. Viveu assim porque não lhe restou outra saída. E morreu, ou desapareceu, ou foi reduzido a papéis e registros, sem jamais ter conseguido ser apenas o que queria ser, um pai com um filho. Em uma cidade onde os dois pudessem existir ao mesmo tempo sem que isso custasse tudo. A questão que fica, e que merece reflexão, é esta. O que diz sobre um sistema político o fato de que um homem precisa escolher entre sobreviver e ser pai? Deixa nos comentários o que você pensa. Curte o vídeo se essa história chegou até você de alguma forma. E se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias que o tempo tentou enterrar, mas que precisam ser contadas.